E aí, pessoal? Tudo certinho com vocês? Estou aqui de volta hoje para a gente falar de um tipo novo de dados que a linguagem C disponibiliza para a gente utilizar. E hoje nós vamos falar de vetores, como representar vetores na linguagem C. Então, para a gente falar como escrever vetores em linguagem C, seria interessante a gente relembrar como que funciona vetores de forma geral na matemática, por exemplo. Digamos aqui, por exemplo, que eu crio um certo vetorzinho aqui, ó. A gente coloca aqui um vetor V. A gente escreve com uma setinha em cima, normalmente, né? No computador, a gente costuma colocar isso aqui em negrito, mas só para ficar bem claro, eu vou deixar a setinha em cima. Um vetor, por exemplo, velocidade, vamos colocar aqui velocidade em 3 dimensões, a gente representa através de uma tripla de números, certo? Por exemplo, aqui, 7, 2, 3. Esse vetor aqui, velocidade, ele tem 3 componentes. No caso aqui, essa primeira componente, normalmente a gente representa como sendo a velocidade na direção de x. Esse vetorzinho aqui, essa componente, representa a velocidade na direção de y. Essa terceira componente representa, normalmente, a velocidade na direção do eixo z. É claro que isso aqui vai depender do sistema de coordenadas que você estiver utilizando, mas para o sistema cartesiano, isso aqui é uma representação para uma velocidade nesse sistema. Tem a questão das unidades também, né? 7 o quê? Se é metros por segundo, quilômetros por hora, enfim. Mas a ideia que eu quero trazer aqui é a seguinte. Todos esses números, 7, 2 e 3, estão associados a esse objeto aqui, o vetor V. Certo? Então é como se esse vetor V aqui ele fosse um guarda-chuva para 3 outros valores que são Vx, Vy e Vz. Então, a partir, quando a gente vai utilizar esse vetor aqui para fazer outras coisas, como por exemplo, vetor V, produto escalar, com outro vetor aqui, qualquer, esse vetor V ele está carregando dentro de si essas 3 quantidades. Então, essa é a ideia que a gente vai querer carregar para a linguagem C. A ideia em linguagem C é de que vetores em linguagem C serão representações de vários dados dentro de um único nome. Vamos mostrar aqui como que funciona isso na linguagem C, que vai ficar bem mais claro. Como que a gente faz para criar um vetor em linguagem C? É muito similar com a criação de uma variável qualquer. Por exemplo, vamos criar esse mesmo vetor V que eu criei aqui. Ele vai conter 3 elementos, certo? Vetor, a componente x, componente y e a componente z, com valores 7, 2 e 3. Então, vou criar aqui um vetor de inteiros. O nome desse vetor vai ser V. E agora, para eu declarar isso aqui como um vetor, eu preciso utilizar o operador abre e fecha chaves. Isso aqui declara essa variável como um vetor. E aqui dentro eu preciso informar a quantidade de elementos que esse vetor conterá. No nosso caso aqui, nós queremos um vetor com 3 componentes, x, y e z. Então, eu vou declarar aqui um vetor com 3 componentes. Nós podemos acessar essas componentes utilizando também esse operador abre e fecha chaves, que eu vou chamar a partir de agora de operador de acesso. Então, o operador de acesso aqui, para a gente acessar os valores lá dentro, tanto para ler os dados quanto para escrever lá dentro, nós nos utilizamos do operador de acesso junto com o nome da variável.
Por exemplo, aqui, eu quero colocar que o primeiro valor lá dentro do meu vetor, ou seja, o valor da componente x, o meu primeiro valor lá, seja 7. Então, eu vou vir aqui, ó, variável v, o primeiro valor dela, e aqui um detalhe importante. A contagem lá dentro do vetor sempre começa do 0 e não do 1. Então, por exemplo, aqui, eu criei um vetor v com 3 valores. Isso significa que os valores, para eu poder ter acesso lá dentro, são os valores 0, 1 e 2. Então, por exemplo, aqui, vamos acessar aqui a componente 0 do meu vetor. No caso aqui, corresponde à velocidade na direção de x do meu vetor. E eu vou colocar esse valor como 7. Eu posso também colocar aqui, ó, a velocidade componente 1, e no caso vai corresponder à velocidade na direção de y, vai ter o valor 2. A velocidade componente 2, nesse caso vai ser a componente da velocidade na direção de z. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2, certo? Sempre a gente começa contando do 0 como primeiro valor. Então, o índice 2 vai receber o número 3 lá dentro. E é simples assim. Com isso, nós declaramos um vetor com 3 componentes e nós atribuímos os valores a essas componentes. Para acessar os valores, a gente também utiliza o operador de acesso. Por exemplo, vamos escrever aqui, ó, printf, esse vetor v. Esse vetor pode ser representado como v igual. E aqui nós vamos colocar os 3 dados. Um inteiro, outro inteiro, fechou, barra n. E agora eu vou passar os 3 valores aqui para serem impressos no meu printf. Quais serão os valores? Os 3 valores que a gente tem dentro do nosso vetorzinho v aqui que eu criei. Então, eu vou passar aqui o primeiro valor para ser substituído nesse lugar aqui, é a primeira componente do meu vetor, que é vetor v índice 0. Em seguida, eu quero substituir aqui o segundo valor. Então, eu vou colocar aqui o vetor v índice 1. E, finalmente, vou colocar aqui, no terceiro lugar, a terceira componente do meu vetor v, que é vetor v índice 2. Vamos salvar isso aqui e compilar, para ver se isso aqui de fato vai funcionar. Nosso programa está aqui, vetor.c. Então, gcc, vetor.c, -o, vetor.ese. Ele compilou direitinho. E vamos executar o programa, vetor.ese. E olha só, esse vetor pode ser representado como v igual a 7, 2, 3. Então, a gente vê que a gente conseguiu guardar esses valores aqui, todos através da mesma variável v. Só que utilizando valores de acesso diferentes para cada componente desse vetor. Então, a gente vê que nós temos aqui 3 números inteiros que estão sendo guardados sobre o mesmo nome de uma variável v, onde o que muda é o índice de acesso dessa variável. Nós podemos utilizar não só inteiros, mas também outros tipos de dado, como, por exemplo, nós podemos colocar cadeias de caracteres como char texto, por exemplo, aqui, 20. Isso daqui vai criar um vetor do tipo char com 20 posições. Ou seja, nós teremos 20 espaços para colocar caracteres dentro desse vetor. Isso daqui nós veremos em aulas posteriores que caracterizar o chamado string, ou seja, que vai ser um
uma cadeia de caracteres mesmo. Nós iremos trabalhar bastante com isso daqui. Outra coisa que nós temos que verificar aqui é a inicialização do meu vetor. Por exemplo, aqui, nós podemos, para poder inicializar esse vetor V aqui, eu atribuí os valores um por um através desses comandos. Mas eu poderia, por exemplo, passar todos de uma vez. Para isso, eu posso fazer da seguinte forma. Eu abro chaves aqui, né? 7, 2 e 3. E agora, isso daqui passa a ser desnecessário, porque isso daqui já vai inicializar para mim os valores da minha variável, do meu vetor, com os valores 7, 2, 3. O primeiro valor, primeira posição do meu vetor sendo 7, a segunda sendo 2 e a terceira sendo 3. Vamos compilar aqui rapidinho, ó. A gente vê que ele compilou direitinho. Vetor.exe. E olha só, eu removi aquela atribuição que eu tinha feito e eu passei por aqui agora. E ainda assim, ele identificou corretamente os valores 7, 2, 3 que foram passados para o vetor. Então, isso daqui é uma forma de inicializar o meu vetor. Da mesma forma, um vetor do tipo char pode ser inicializado não com essas chaves aqui, mas sim utilizando aspas. Por exemplo, aqui eu posso escrever aqui, ó, meu texto. E o compilador vai entender que ele precisa passar essa cadeia de caracteres para dentro dessa variável texto que eu acabei de criar. Nós poderemos imprimir essa variável utilizando printf também, texto guardado na variável texto. E nesse caso aqui, para indicar para a linguagem C, para a função printf, que eu quero imprimir uma string, uma cadeia de caracteres, eu vou utilizar aqui o %s, que ele vai entender que ele vai pegar uma cadeia de caracteres e transformar isso em texto impresso na tela. Então agora eu preciso fornecer a variável que vai ser impressa, né? Texto. E olha só, vamos compilar. Compilou direitinho, sem nenhum problema. Vetor.exe. E olha só, texto guardado na variável texto. É o quê? Meu texto, que foi o que eu coloquei aqui dentro. Então, com vetores, nós podemos representar não só vetores contendo números. Por exemplo, números inteiros aqui. Nós poderíamos criar aqui, por exemplo, um vetor de float. Vetorzão aqui, ó. E aí nós passaremos valores de ponto flutuante para essa variável. E aqui eu preciso indicar o tamanho, né? Vamos colocar aqui 3 valores também. Por exemplo, 6.2. E aqui a gente põe um F na frente, só para forçar para o compilador. E a gente está, de fato, colocando um número de ponto flutuante lá dentro. 3.3F. 2.123F. Então, nós podemos criar vetores de inteiros, do tipo vetores de float. Se você quiser, você também pode criar vetor do tipo double, mais um vetor, com 3 valores também. E aqui a gente pode colocar 3.4 double. Aqui ele mesmo já vai converter para vocês, então não tem problema. 2.2, 3.4. E aqui nós temos os 4 tipos fundamentais, basicamente, né? O inteiro, float, double e char, todos eles podendo ser utilizados para criar vetores do tipo escolhido. Nós iremos comentar mais para frente como que essa criação de vetores vai trabalhar na memória do seu computador. Para ser bem simplista,
Quando você pede para criar um vetor, ele vai criar o número de variáveis que você indicou aqui, um seguido do outro, lá dentro da memória. Mas isso nós veremos mais em detalhes quando nós formos ver gerenciamento de memória e ponteiros. Então, para a gente terminar essa parte de vetores de hoje, eu vou mostrar para vocês como nós podemos utilizar os vetores para, por exemplo, calcular o produto escalar de dois vetores. Então, vou remover todo esse pedaço aqui. E, por exemplo, aqui, digamos que nós temos aqui o vetor V1, com 3 posições, os valores 7, 2 e 3. E eu vou criar um segundo vetor, também de inteiros, vou chamar de vetor V2, com 3 posições. E eu vou colocar aqui os números 2, 3 e 4. Se vocês se lembram como funciona o produto escalar de dois vetores, o produto escalar de dois vetores aqui, por exemplo, V e U, isso aqui é a mesma coisa aqui. O vetor V pode ser escrito como sendo Vx, certo? Vy e Vz. Nossa Senhora. Vz. O vetor U também vai ser escrito de forma similar. U na direção de x, U na direção de y e U na direção de z. E esse produto escalar vai produzir a seguinte operação matemática. Esse daqui vai multiplicar com esse, então vai ficar Vx vezes o x mais... Aí a gente faz a mesma coisa com o segundo componente, Vy com o y, Vy vezes o y, mais Vz vezes o z. Vz, o z. Para quem já fez álgebra linear, sabe que esse aqui é o chamado produto escalar canônico do R3. De forma geral, você pode ter outros produtos escalares, por exemplo, colocando pesos aqui. Por exemplo, aqui botando um 3 aqui, um 2 aqui, um 5 aqui. Mas nós vamos considerar apenas o produto escalar canônico aqui para o nosso caso. Então, para fazer esse produto aqui, fica bastante simples aqui no nosso programa. Note que aqui todos os meus vetores têm tamanho 3, certo? Então é bastante comum quando estiver trabalhando com vetores, a gente definir o tamanho do vetor através de uma constante. Eu posso, por exemplo, vir aqui, ó, define tan, para dizer o tamanho do meu vetor, colocar 3. E a partir daqui eu utilizo a palavra tan para indicar o tamanho do meu vetor. Aonde que eu vou ter ganho nisso? E agora, para poder fazer esse produto escalar, eu vou utilizar um for. Então, vou colocar aqui, ó, for int i, começando de 0, e menor do que 3. Opa, 3 aqui corresponde ao quê? Ao tamanho do meu vetor. I menor do que tamanho, i mais. E para poder guardar, porque eu vou ter que fazer 3 somas, certo? Uma soma aqui e uma soma aqui. Para guardar o valor total que vai ser produzido no final desse produto escalar, eu vou criar uma variável aqui também, inteira, resultado. Por exemplo, começando com 0. E aí, para cada iteração do meu for, eu vou fazer a seguinte coisa. Vou fazer o produto do índice apropriado aqui. Esse i está indo de 0 até 2, né? 0, 1 e 2. Nota que aqui eu coloquei i menor do que tamanho sendo 3. Então, o i, quando chegar igual a 3, ele já vai sair do for. Então, ele só vai fazer os números 0, 1 e 2 aqui. E agora eu quero fazer esse produto escalar. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Resultado vai receber o valor da própria variável resultado
mais o produto das componentes de índice I do vetor V1 vezes o vetor V2 também no mesmo índice I. Então, V1 no índice I vezes V2 no índice I. E, finalmente, aqui eu vou colocar o resultado do produto escalar dos vetores eu vou continuar na linha de baixo porque isso aqui vai estender bastante. Printf. Os vetores serão quais? V1 igual. São 3 valores para o vetor V1, certo? E o vetor V2 sendo um vetor com 3 valores também. E o resultado do produto escalar é V1.V2. Esse ponto aqui indicando o produto escalar, ok? Igual %D. E agora nós temos que substituir todos esses valores. Esses 3 primeiros valores aqui correspondem aos valores das coordenadas do primeiro vetor. Então, isso aqui será V1, índice 0, V2, índice 0, V3, índice 0. Agora eu tenho que substituir esses outros 3 valores aqui, que correspondem da mesma forma, só que agora ao vetor V2. Aqui está tudo errado, né? É um V1 e V1. Agora sim. Aqui também é V1, índice 1, V1, índice 2, V2 agora, índice 0, V2, índice 1, V2, índice 2. E por fim, substituir esse último valor aqui, que é o produto escalar desses dois vetores, que está guardado dentro da variável resultado. Resultado. Então, vamos compilar isso daqui. Ele compilou direitinho. Vetor.ese. E olha só. Eu poderia ter colocado um /n aqui só para ficar mais bonitinho, né? Porque ficou muito grande. Compila de novo. Limpar a tela aqui. Vetor.ese. E olha só. O resultado do produto escalar dos vetores V1, que é 7, 2 e 3, e V2, que é o vetor 2, 3 e 4, é V1 escalar V2, que dá 32. Esse valor está correto? Vamos verificar. 7 vezes 2, 14. 14 mais 2 vezes 3 dá 6. 14 mais 6 dá 20. 20 mais 3 vezes 4, 3 vezes 4 dá 12. 20 mais 12, 32. Então, o produto escalar está correto. Tudo bem, gente? Então, isso aqui vai ser basicamente a parte de vetores. Na próxima aula, eu irei detalhar um pouco mais essa questão de vetores, irei passar mais alguns exemplos e alguns problemas comuns que costumam aparecer com a utilização de vetores em linguagem C. Então é isso, gente. Até a próxima!